pessoal, essa aula é sobre redes sociais, que é um dos tipos de redes, né, mais comuns, estudados pelas redes complexas, que são, além das redes sociais, as redes biológicas, tecnológicas e redes de informação. Então vamos dar uma olhadinha sobre alguns conceitos de redes sociais. Redes sociais, análise de redes e redes sociais online. Bom, uma rede social é uma estrutura de indivíduos ou organizações chamados de atores e que na rede eles são chamados de nós e que são conectados uns aos outros. Bom, esse é o conceito de redes sociais, né, sobre o que ela se caracteriza. E as conexões entre esses atores, elas podem se referir a alguns tipos de relacionamentos ou interdependência entre eles. Por exemplo, relações de amizade, inimizade, parentesco, trocas financeiras, no caso de organizações, empresas, relacionamentos, visões ou crenças compartilhadas, né, ideologias, religiões, etc., ou qualquer outro tipo de visão ou crença sobre qualquer assunto. Então, a rede social, ela se transforma de uma maneira simples num mapa, onde você tem vários vínculos entre os nós de interesse. E ela pode ser medida, e é tradicionalmente estudada, para medir o valor que os atores, né, aqueles indivíduos ou organizações, eles obtêm da rede, como que eles se beneficiam da rede. E esse valor que eles obtêm da rede, então, é chamado de capital social. Uma questão, aquela que a gente já viu, né, aquela lei de Metcalfe, que o valor de uma rede é proporcional ao quadrado do número de seus usuários. Aí tem a pergunta, né, ela é válida também para redes sociais? Então, eu acho que os exemplos que nós temos aí de redes que desapareceram, redes sociais online, tipo Orkut, eu acho que confirmo que essa lei ela vale também, né? Quanto mais usuários, mais valor você tem em qualquer rede. Dificilmente alguém entra numa rede onde não tem ninguém para se relacionar. E essa questão de estudar as redes sociais, as redes entre os atores, os indivíduos, as organizações, foi iniciada por esse psiquiatra americano chamado Jacob Moreno, já na década de 1930. E ele tentava estudar, então, as interações entre grupos sociais. O que fazia com que ocorressem atrações e rejeições entre os membros daqueles grupos, né? Então, a ideia é como é que a evolução e a organização dos grupos e a posição dos indivíduos dentro dele, de quem tem mais status, menos status, etc., como é que isso se dá, como é que se processa, né? Porque às vezes você tem uma visão externa de algo, mas se você entende a estrutura subjacente, né, você consegue entender melhor como que se processa esse tipo de evolução e organização dos grupos. Então essa é a ideia básica da sociometria. E aí você consegue identificar várias questões, como, por exemplo, alianças internas, subgrupos, crenças ocultas, agendas proibidas, né? Planos existentes, mas que não são deixados claros para todos. Quer dizer, aquele tipo de assunto que acaba ficando subentendido, acordos ideológicos, quem são as pessoas mais populares. E tipicamente, por exemplo, os sociólogos eles estudavam isso sobre
sobre vários pontos de vista. Por exemplo, numa escola perguntava com quem você gosta de passar a sua hora do recreio, de quem você gosta de sentar do lado, né? Isso vale também para adultos, do tipo, quem você gosta de ter ao seu lado no trabalho, a quem você pede conselhos quando tem problemas, quem é um bom líder, etc. Então, a ideia é que as redes e a maneira como elas se processam, elas indicam uma, uma evolução e uma organização dos ambientes, né, e essas redes, elas então elas vão se expandindo. E já há muito tempo atrás, os sociólogos desenvolveram uma, uma ferramenta visual, um diagrama, para representar a rede social, que eles chamaram de sociograma. Quer dizer, basicamente um grafo, dá para ver aqui pelas figuras, né? E aqui, por exemplo, tem as iniciais das pessoas e as cores e, a, e o tamanho, né, dos nós aqui tem um significado. Normalmente, o tamanho dos nós quer dizer, eles representam com o número das conexões que tem. Basicamente, o grau, né, de um vértice. Então, lógico que hoje em dia, antigamente se construía redes assim, porque a maneira de você entender que as redes eram assim era através de entrevistas, questionários e tal. Então era difícil conseguir ter uma rede grande. Hoje em dia, se você, dependendo da rede social online, se você, né, tiver alguma habilidade em programação, você baixa uma rede grande de milhões ou mais de perfis na rede e consegue montar então essa rede aí de conexões segundo vários critérios. E aí então surgiu uma área de análise de redes sociais. Então, muito do que nós estudamos hoje acabou vindo dessa área de análise de redes sociais, que frequentemente você consegue procurar isso, né, até usando o Google, através do nome em inglês, que é Social Network Analysis, SNA. Então, esses, a SNA, na verdade, ela foi uma evolução da sociometria e acabou recentemente se fundindo, né, com a terminologia de grafos e a terminologia das redes complexas. Então essa vê que há uma fusão, as pessoas começaram, né, a usar esses termos, o pessoal da sociologia foi evoluindo para fazer umas avaliações mais quantitativas, com redes maiores, e daí, a partir do momento em que você tinha redes maiores, você não podia mais simplesmente olhar a rede, olhar os dados numa folha de papel e entender o que eles estavam dizendo. Então você tinha que usar técnicas computadorizadas até que as coisas foram se fundindo, né? E aí, como nós vimos naqueles artigos lá de 98, 99 das revistas Nature e Science, até que se comprovou que, na verdade, redes sociais e outros tipos de redes biológicas, etc., eles tinham várias características em comum. Então, daí que a área de redes sociais, análise de redes sociais se integrou, na verdade, na área de ciência das redes, né, ou redes complexas. Então, você tem né, redes sociais, de maneira geral, né, hoje em dia fica difícil desvincular uma rede social, o conceito de rede social de rede social online, né? Muitos aspectos da nossa vida nós fazemos online e muito do que nós fazemos é mediado pela tecnologia em vários níveis. E aí, principalmente numa época que nem estamos agora, numa época de pandemia, de isolamento social, quer dizer, se você não tiver tecnologia, como é que você vai interagir com as pessoas? Mas mesmo assim, mesmo sem considerar isolamento social, já a nossa vida é muito mediada por tecnologia. Então,
Por exemplo, hoje em dia, né, você quer resolver, por exemplo, algum aspecto da sua vida profissional, você quer mudar de emprego, normalmente as pessoas usam o LinkedIn, né, para fazer essa busca, né? E claro, além disso, usam amigos e conhecidos e parentes, etc. Mas então as redes sociais têm esse perfil. Então você tem vários níveis de redes sociais e que você vai evoluindo, por exemplo, a rede da sua família, trabalho, governos, relações internacionais. Você pode, né, modelar a rede social como sendo interação entre países, por exemplo, né, forma uma rede social. Bom, então, características da análise das redes sociais. Tem uma série de características aí, como, por exemplo, você estudar questões internas dos grupos e não um grupo como algo conexo, mas entender as relações entre que estão lá dentro, né, relações subjacentes, como a estrutura dos laços, das ligações afeta os indivíduos e seus relacionamentos, como que essa estrutura e a composição afetam as normas, né? Quer dizer, por que certo grupo se comporta de certo jeito e como é que ele é formado. Então, esse tipo de característica, essas descobertas, é algo que o pessoal tenta entender usando essa técnica da análise de redes sociais. Então, mais uma vez, né, essa análise de redes sociais, a SNA, ela vem com uma abordagem um pouquinho mais quantitativa, que diferencia um pouco da abordagem das ciências sociais, que dá mais importância aos atores individuais, como eles se comportam. E no caso a SNA, ela tenta explicar as interações e a topologia das interações e as ligações para tentar entender como o grupo se comporta, como afeta os indivíduos e como a rede até como ela cresce. Tem uma questão que vai ser vista posteriormente, né, em outras aulas, mas tem um camarada, um pesquisador chamado Granovetter, e ele definiu essa questão o que ele chamou da força dos laços fracos. Tipo, laços fortes são as conexões familiares, os seus amigos, aqueles seus colegas de trabalho com quem tem muito contato, são os laços fortes. E os laços fracos são aqueles conhecidos, aquela pessoa que você tem mais distante. E aí tem toda uma teoria que diz que esses laços fracos, eles acabam sendo mais importantes em vários aspectos da vida, por exemplo, para achar um emprego, etc., do que os laços fortes. Por quê? Porque eles levam você a grupos que estão mais distantes, enquanto que os laços fortes eles ficam muito coesos, como se eles ficassem dentro de uma bolha. E aí, para você ter chance de ser exposto a situações mais diversas, normalmente são os laços fracos que te ajudam. Né? Então, é basicamente isso. Né? Esse é o, esse é o, esse é, aquele conceito. Né? Então, a ideia é que a forma da rede e os tipos dos nós eles afetam a dinâmica e o comportamento e trazem oportunidades e problemas para as pessoas que compõem aquela rede. De novo, né? Aquela questão. Então, nesse contexto, os laços fracos, né? Quer dizer, se você tem conexões com outros mundos, outros contextos, né? Você pode ter mais chance de ser exposto a situações que você não teria se você é muito fechado num determinado grupo. Bom, só para dar uma
uma abordagem aqui sobre softwares, vários softwares de análise de redes sociais. A gente não vai abordar necessariamente os softwares, alguns vão ser usados para mostrar algumas características, mas tem vários, né, que vocês podem usar. Tem alguns que são mais apropriados para calcular, tem outros que você programa e acopla junto linguagem de programação, e tem outros que são mais visuais, né? O mais fácil de usar acaba sendo o Gephi, que é basicamente uma ferramenta de software para visualização de redes. Ele calcula algumas métricas, mas não todas. Ele deixa você calcular aquilo que ele tem ali, né, para ser calculado. É um software gratuito que pode ser usado, instalado no computador, pode ser usado online, embora a versão online ela tenha um pouco de limitações. Tem outra ferramenta, por exemplo, o iGraph, é muito conhecido, muito usado, né? Ele pode ser usado, por exemplo, para as linguagens R, Python, C, matemática. É uma ferramenta fácil de usar. Outra ferramenta que tem sido muito usada ultimamente para análise de redes em Python é o NetworkX, e tem esse Jung aqui que é para Java. Tem esse software Pajek, ele é uma ferramenta que vem do mundo contrário, ele vem da área de análise de redes sociais. Então, ele é um software para fazer todas aquelas análises típicas da sociologia. E o interessante é que agora ele evoluiu, ele aceita redes grandes, mas uma época ele tinha limitações, quer dizer, você não conseguia, acho que chegava em algumas dezenas de milhares de vértices e ele já dava problema, porque ele tinha feito inicialmente para sociólogos que trabalhavam com redes pequenas, e depois que se começou a minerar dados e pegar dados de redes sociais online, quer dizer, se trabalha na casa dos milhões, né? Então, as versões mais atuais dele já são mais escaláveis, mas ainda assim é interessante porque, como ele vem de outro caminho, né, como o iGraph, Gephi, Network, X, eles vêm da área de redes de complexas, mais do pessoal de computação, e o Pajek vem mais do pessoal da área de sociologia. E aí tem outros também, né, para serem usados. Bom, só para não deixar de falar disso, quer dizer, redes sociais muita gente já conhece, já redes sociais online, né? E até que existe essa confusão. Só para dizer um pouco, por exemplo, as origens e etc., né? Porque para quem talvez tem por volta de 20 anos hoje, talvez ache que as redes sociais online sempre existiram, mas a própria internet, né? Quer dizer, ela só se tornou comercial a partir de 1993 e só foi mais fácil de ser usada a partir dos anos 2000, né, para a maioria das pessoas, e começou a realmente ficar dominante. E então, quer dizer, esses serviços de redes sociais online acompanharam essa tendência. Então, bom, aqui na verdade você tem várias redes sociais que tem sempre uma interface web, mas algumas delas hoje em dia já tem uma interface para smartphone muito grande, né? Como por exemplo o Instagram, e tem umas que nem tem mais interface para web. Um bom exemplo é algumas redes, por exemplo, essa tal de sixdegrees.com, que foi a primeira organizada lá em 97, e depois começaram a surgir outras redes, né? Tinha uma que ficou bem importante, que era o MySpace, depois acabou falindo. O Orkut, que nasceu meio por acaso, né? Era do Google, esse camarada chamado, é o nome de um desenvolvedor do Google chamado Orkut, né? Esse cara, ele criou essa rede social que acabou tendo muito sucesso, principalmente no Brasil, né? O Brasil acho que era o país que mais usava o Orkut, e depois acabou sendo descontinuado justamente pelo Facebook, que acabou dominando aí em 2005. Depois apareceram várias outras, né? LinkedIn, apareceu o Twitter, apareceu o Face, apareceu o Instagram
E aí tem várias outras. Opa. Então, só uma questão, que isso é uma área de estudo, né? Por exemplo, quantas pessoas uma pessoa normal conhece? Aí você diz assim, ah, mas quantos seguidores tem fulano, fulano de tal, no Instagram, no Twitter, tem milhões, né? Mas as pessoas são as pessoas famosas, que acabam tendo uma certa prominência e acabam ficando, tendo seguidores que são pessoas que estão muito longe delas. Mas uma pessoa, digamos assim, mais normal, ela tem, né, se você fizer em círculos, por exemplo, você tem a pessoa, aí você tem as pessoas que são muito próximas, aí você tem aquelas pessoas com quem você tem um contato mais próximo, e depois você tem as pessoas que você ainda mantém um certo contato, e aí tem os conhecidos, quer dizer, esse aqui já foram feitas pesquisas, quantos conhecidos você tem? Não sei como é que eles, né, fazem essa pergunta, porque acho que a gente nem ia se lembrar, mas a gente conhece muita gente no decorrer da vida. Então são as pessoas conhecidas. E aquela teoria dos laços fracos, né, esses conhecidos é que acabam realmente tendo uma influência de você fazer essas ligações com outros mundos, com outras redes, com outros grupos, com outros ambientes, e que acaba trazendo uma exposição a realidades diferentes. Então, é interessante pensar que a partir da pessoa, né, do seu ego, você tem algo que vai aumentando, né, o seu nível de contatos. Claro, agora com as redes sociais online, você acaba se expondo até, né, e entrando em contato com pessoas que você não entraria em contato. Às vezes até, como a gente viu, infelizmente, contatos desagradáveis que acontecem, né, tem toda essa questão aí de cancelamento e de linchamento digital, e essas coisas que acontecem nas redes sociais online, mas esses são fenômenos que ainda estão para ser compreendidos e estudados, e essa teoria das redes ela é uma ferramenta importante para você entender como é que essas questões se dão aí nesse mundo. Pessoal, então só para dar uma visão do que vem por aí, para a próxima aula, a gente vai entrar em algo um pouquinho mais específico que vocês provavelmente vão usar em análise, né, do projeto, que é métricas para redes sociais, das quais centralidade costumam ser o tipo de métrica mais importante, para você definir o nível de importância de alguém na rede. Mas tem outras métricas também que podem ser usadas. Tá ok? Então é isso. Agradeço quem acompanhou esse vídeo e até a próxima aula. Tchau, tchau.